Provérbios capítulo 3, versículo 5. Provérbios é no meio da Bíblia, você tem Salmos, depois de Salmos você tem Provérbios. O capítulo é o 3, o versículo é o 5. Só nós tentamos uma entrada aqui. É o pãozinho com manteiga, mas muito gostoso. Porque depois vai vir aqui muita coisa. Aqui já é muito, pãozinho com manteiga até, aqui é a carne de primeira mesmo. Comer a minha carne. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar nós já aprendemos que é apoiar, não se apoies no teu próprio entendimento. Então ele está dizendo, confia no Senhor, mas de todo o teu coração. Você não pode ter um pouquinho de dúvida em relação ao Senhor, de desconfiança da sua grandeza, do seu poder. Confiar no Senhor de todo o seu coração. Qual é o sinal que eu estou confiando? Quando eu confio no Senhor, eu não me abalo. Vamos lá para o Salmo 125, nós conhecemos bastante. Versículo 1, um pouquinho atrás, não tem que mexer muito não. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Vamos lá. Que não se abala, mas permanece para sempre. Quando eu estou me abalando, quer dizer, me intimido, me amedronto, me inquieto diante do mal, é sinal que a minha confiança ainda não é plena no Senhor. Quando a minha confiança é plena, é total, quer dizer, quando eu confio no Senhor de todo o meu coração, eu não me abalo. Isso aí acontece com todo mundo. Você tem que se examinar se você tem permanecido na fé. Você tem que se examinar constantemente, principalmente nessas horas de adversidade, porque às vezes você parece uma pessoa, vamos dizer assim, inabalável. Você parece uma pessoa muito segura, mas quando vem o mal, aí que você se testa, você se examina, e você tem que ser sincero com você nessa hora. Não estou muito bem, a minha confiança não é plena, eu tremi, eu me intimidei, eu me amedrontei, eu me acovardei. Não, o que eu vou fazer então? Aí eu vou buscar o Senhor, vou buscar Ele. Como é que eu vou buscar? Vamos lá para Jeremias capítulo 20, só a entrada, eu falei, é só a entrada isso aqui. Jeremias 29, não falei o capítulo, desculpa. Você sabe que eu falei para você, Jeremias, eu estou vendo aqui um negócio abrindo Ezequiel, e eu estou crente que eu estou no Jeremias. Falei, mas que negócio é esse? Mudou a mensagem. Capítulo 29, versículos 11, 12 e 13. E ele diz, 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Deus nunca pensa mal ao teu respeito. Você pode pensar mal ao meu respeito, eu ao teu, mas Deus não. Ele está dizendo assim, e pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se eu estou me abalando diante do mal, se eu fico inquieto, por exemplo, com um sintoma de uma doença, às vezes até uma coisa que eu estou somatizando, quer dizer, nem existe, mas eu estou sentindo, quer dizer, eu estou vendo aquilo, eu estou sempre esperando aquilo está sempre me intimidando. Eu estava lendo um dia um pregador, não é pregador, um psiquiatra, mas ele é evangélico. E ele estava dizendo, tem mente que a mente é tão, vamos dizer assim, rápida, imperativa, que ela vai rápido e começa a pensar, mas só para o lado negativo. Então a pessoa, uma dor no braço, já está infartando já. Você está rindo? Eu contei uma vez que morreu um jornalista muito conhecido, né? No exterior, ele é brasileiro, mas fazia reportagem lá, tinha um vozeirão grande, né? Um vozeirão muito forte, parece que estava acordando todos os dias com aquela voz bem forte, e ele infartou e morreu. E esse homem, antes, ele sentiu uma dor no braço muito forte. Ele foi ao médico, a esposa dele contando depois que ele sentiu aquela dor no braço, foi lá, falaram que era tipo uma bursite, alguma coisa, e passou. E foi para casa, e à noite ele morreu, ele infartou. E vai escutando. Aí eu li uma reportagem de um clínico geral, que ele até foi num jornal conhecido aqui de São Paulo, e ele falou que naquela semana ele atendeu umas 30 ou 40 pessoas, não me lembro assim, e todas elas estavam com dor no braço.
Tinha caso que era até cômico. O cidadão tinha caído jogando bola, estava com luxação, e ele falou assim: doutor, fala a verdade, eu estou infartando. Mas por quê? Porque hoje, com a informação, eu digo que a internet pode ser bênção ou maldição, né? Você vai consultar, sem consulta o doutor, que ele estudou para isso, né? Afinal de contas, ele passou anos numa universidade. Então, procure o doutor. Como tem gente que está se vamos dizer assim, não digo nem se automedicando, não, se autoconsultando, não sei se seria esse o termo, me faltou aqui, o meu vocabulário é pequeno, mas a pessoa vai de vez consulta o doutor, ele consulta a internet, aí pega lá um site de busca e começa a fazer aquilo. Então, no caso dele, não foi nada da internet, não foi nos jornais mesmo que tinha isso. Então, todo mundo que estava com a dor no braço achava que estava infartando. Ele disse: dos casos que eu atendi, não tinha um sequer que estava infartando, né? Aí ele contou que tinha caso até cômico. Então, a pessoa rapidamente atrai aquilo. Mas isso é o quê? Falta a palavra de Deus. Quando você sentir o medo do mal, quando você sentir medo que o mal, quer dizer, está lhe dominando, está tirando a sua paz, busca o Senhor, busca aquela revelação, busca aquela palavra. Não estou dizendo que estou excluindo o doutor, não, excluindo o mestre. Você pode ir lá, tudo bem, se examinar, conhecer o que está acontecendo, tranquilo. Mas estou falando claramente sobre isso. Você busca o Senhor, aquela palavra que vai lhe dar confiança, aquela palavra que vai lhe dar segurança. Olha, voltando no livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 33. Provérbios 1:33. E diz assim: mas o que me der ouvidos habitará seguramente, vamos lá? E estará descansado do temor do mal. Eu gosto da tradução que diz: e estará livre do temor do mal. Quer dizer, eu tenho que buscar, mas o bom é que quando o mal chegue, eu já esteja com o Senhor, quer dizer, com aquela palavra que me dá segurança. A carne pode até sentir, mas não, Deus está comigo, eu não temerei. Assim diz o Senhor, nenhum mal me sucederá. Assim diz o Senhor, toda a ferramenta preparada contra mim não prosperarei. Como cantamos hoje de manhã aqui, antes de começar o culto, não temas, contigo sempre estarei. Quer dizer, não posso esquecer, Ele está comigo, seja qual for o mal, ainda que seja apenas emocional, psíquico, o que for, ou real. Mas não, mas Deus está comigo para enfrentar aquele mal, para mandá-lo embora. Então não posso temer. Se eu estou temendo, é que a minha confiança não está nele. Quando eu confio nele, eu não temo, eu não me intimido, eu não fico inquieto, eu não fico desassossegado. Nós temos que buscar o Senhor todos os dias estar em contato com a palavra, todos os dias estar colocando no nosso coração a palavra de Deus, porque o mal vem, mas quando vem você está tão seguro que você dá até risada. Aqui não, demônio, foi para a liberdade que Cristo me libertou. E às vezes é uma coisa nova e até uma coisa do passado. Uma senhora me contou: pastor Jaime, eu fiquei liberta da depressão e me vinha acompanhada de pânico, ataque de medo mesmo, tinha um pavor que eu estava morrendo, era ataque de tudo. De repente estava tendo derrame, de repente estava tendo infarto, de repente estava com câncer, estava com aquilo, que eu ia morrer, me vinha o desespero, o pânico de morte aparecia do nada, e eu fiquei liberta. Aí ela me contou na época, essa madrugada voltou, de volta, mas aí a Bíblia diz claramente: resistia o diabo e ele fugirá de você. Como é que você resiste? Com a palavra, dizendo claramente: demônio, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Isso é Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Pronto, ele foge de você. Seja esse, seja até uma tentação, entenda bem. Puxa, ver aquele desejo de fazer a coisa errada que no passado você fazia, não sei se é o cigarro, o álcool, outra coisa. O rapaz que se libertou da prostituição, a moça que se libertou da prostituição e veio a tentação. O que você tem que fazer? Na hora, firmado no Senhor, você diz: demônio, foi para a liberdade que Cristo me libertou, e aquilo forte de você. Amém? Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Meu amigo Fernandes Lima, cadê você? Ó, gente. Depois o Davi vai cantar no outro culto. O Davi está em grandes campanhas. Ele vai fazer sexta-feira agora, Davi, não é? 9 horas é Santa Cruz que ele faz. Santa Cruz é na Rua Isabel, na Avenida Isabel, lá no centro de Santa Cruz, número 123. Ele vai estar lá 9 horas da manhã. O Davi Soares vai fazer. Depois 2 horas é Bangu, na nossa sede lá na Coronel Tamarino 2030, nossa sede própria. Depois também na nossa sede lá da Freguesia, na Rua Tirol 19. Então quem conhece o vídeo vai vir assim: Santa Cruz, aí ele faz Bangu e vai
lá para a freguesia. São 3 cultos especiais que ele fará no Rio de Janeiro, porque ele tem feito muitas missões fora do país, mas aí ele tem que conhecer também o ministério dele, fazer aqui, depois ele marca São Paulo e anuncia para vocês. Meu amigo Fernando Lima, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Quando o mestre fizer o convite, isso aí é não forte. pode dizer não. Dizer não, aí não tem como subir com Jesus. Você tem andado abalado ou não? Nunca. Seguro? Forte. Confiante? E firme. Mas a tentação vem. Vem, mas... Olha nos meus olhos. Vem. Eu sei que vem. Quando falamos tentação, pessoal, não é só tentação moral, não. Entenda bem. Tentação de abalar você, alguma coisa para tirar sua paz, não é verdade? Quando nós falamos tentação, nós logo pensamos, o que é isso? Eu sou de Deus. Não, estou falando, mesmo assim vem para todo mundo. Mas uma tentação de alguma coisa para roubar a sua paz. Às vezes em você e às vezes em alguém da família. Um filho fica doente de repente, caso sério. Você esquece da palavra. Não, é eu e a minha casa que serviremos ao Senhor. Servir a obedecer a palavra. Eu e a minha casa. Você leva o seu filho para a palavra e coloca ele no altar de Deus. Amém? Vamos lá, pessoal? Vamos o lá. Fernandes tem que ficar de pé, não é? Porque tem que sacudir o esqueleto, não. É o templo do Espírito. O templo do Espírito. Opa. O esqueleto era lá fora, O esqueleto, né? Já foi. É só o templo do Senhor, né? Agora, conosco. Isso. E pessoal, eu falei de campanha, nós vamos fazer grandes campanhas aí, porque às vezes vai eu, o Fernandes, junto, eu, o Fabiano, eu, o Gabriel, não. Nós vamos nos separar. O pastor Fabiano, por exemplo, ele canta aqui, mas é um pregador, meu irmão. É um jovem que Deus levantou. Posso falar jovem, que ele tem nem a metade da minha. Qual é a sua idade, Fernando? 28. Exatamente a metade da minha idade, né? Então, e o Fabiano é muito usado por Deus, pessoal. Tem cada mensagem poderosa, tem uma unção muito forte. E ele fez Atibaia agora, na multidão lá de pessoas sendo abençoadas. E ele vai marcar grandes campanhas também. O missionário vai falar sobre isso. Vocês conhecem a Daniela Risuti? Você pensa que ela só canta? Você sabia que ela prega também? Vocês têm alguma coisa mulher pregar? Ou aqui é o clube do Bolinha? A Luluzinha também canta aqui, né? A garotada nova fala Bolinha, Luluzinha, nem sabe o que é. Você sabe o que é Bolinha e Luluzinha? Você? Não, ele sabe, mas do meio de Carlos Vermelho não sabe, o Alex. Não sabe. Falei, né? O pessoal nem sabe, é o gibi antigo, né? Não é o novo agora, só o pessoal mais antigo é que sabe. Fernandes, vamos lá, vamos para o espírito que é melhor. Vamos lá? Mestre, todo pronto aí? Aplaudindo o Rei dos Reis. Vamos lá, povo de Deus, nessa confiança, hein? Entregando o seu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Diga Jesus, diga Jesus, diga sempre, diga comigo. Ele está sempre conosco, cada um de nós. Olha aqui, ó. Quando o mestre fizer o convite para os salvos no reino entrar, meu amigo, sem dúvida alguma, entre eles eu quero estar. Já tomei a minha decisão, vou estar entre os campeões. Decidi que no céu viverei, ao lado dos santos diante do rei. Minha casa mais nova é o céu, para quem não for pra lá o destino será cruel. Vamos ficar atentos, hein? Os tempos são difíceis, mas Jesus tem vitória. Não tem pra onde correr, não tem como se esconder. Esse dia vai chegar. Ai, ai, ai. Toda raça, tribo e língua diante do grande rei, seus joelhos vão dobrar e confessar. Os amantes da serpente no lago de fogo ardente vão chorar amargamente. Ai, 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 ai. Mas quem tem as vestes brancas vai ouvir do meu Jesus. Glória a Deus, vinde benditos do meu Pai. Quando o mestre fizer o convite para os salvos pro reino entrar, meu amigo, sem dúvida alguma, entre eles eu quero estar. Já tomei a minha decisão, vou estar entre os campeões. Decidi que no céu viverei, ao lado dos santos diante do rei. Minha casa mais nova é o céu, para quem não for pra lá o destino será cruel. Eu não posso vacilar. Olha pro irmão com carinho, diga: olha, meu irmão, não vacila não, hein? Olha aí, ó. Eu não posso vacilar, tenho que me preparar, buscar a santificação. Isso é bom, me lavar de corpo e alma, conservar o meu espírito pra morar lá em Sião. Isso é bom, não serão merecimentos, obras e sacrifícios que me levarão ao céu.
ouve e reconhece Jesus Cristo como Salvador, esse não vai pro beleléu. Quando o mestre fizer o convite para os salvos do reino entrar, meu amigo, sem dúvida alguma, entre eles eu quero estar. Já tomei a minha decisão, vou estar entre os campeões. Decidi que no céu viverei ao lado dos santos diante do rei. Minha casa, mas não é o céu, para quem não for pra lá o destino será cruel. Minha casa, mas não é o céu, para quem não for pra lá o destino será cruel. Vamos aplaudir o rei. Amém. Não sente não. Levante uma mão assim, por favor. Pai, tem alguém no nosso meio, alguém em casa, alguém, meu Deus, dentro de um automóvel, alguém dentro de um hospital que ainda não aceitou o convite, Pai. Oh, meu Deus, o Senhor disse, aquele que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. E a pessoa, ela pensa, quando eu me acertar, quando eu parar de fazer isso, aquilo, eu vou. Não, vem como você está. Oh, Jesus é quem lava, quem purifica. Oh, o pastor Fabiano cantou, ele que limpa o coração. Deixa ele limpar o seu coração. Convide Jesus para entrar no seu coração. Convide Jesus agora para entrar na sua vida e diga para ele que você o recebe como Senhor e Salvador. Foi ele quem morreu na cruz, foi ele quem venceu a morte, foi ele quem ressuscitou por você. Só ele pode lhe dar a vida eterna, só ele pode lhe dar a salvação. Ele disse, eu sou o caminho, não tem outro caminho. Oh, Pai, tem alguém tomando a decisão agora. Oh, dentro de um hospital, Pai, tem alguém tomando a decisão dentro de um presídio, tem alguém tomando uma decisão em casa, tem alguém na rua, Deus, dirigindo, eu quero, Jesus, entra na minha vida, eu te quero como meu Senhor, como meu Salvador. É o marido, Deus, é alguém que está escondido atrás da cortina nessa hora, Deus, para não ser visto pela família, mas que ouviu a tua palavra. Eu dou a bênção e digo, receba a salvação que há em Cristo, porque só nele há salvação e fora dele não há salvação. Receba a salvação em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Só Deus sabe o resultado no dia. Sentem, por favor. Você sabe que eu já contei aqui, eu já vou entrar na palavra já, pode voltar para Provérbios 3:5, eu vou voltar para lá. Eu conto o caso de um rapaz que me parou aqui no Largo do Arocho, mas nada demais não, tá, pessoal? Parou no Arocho, era de dia, eu estava vindo para a igreja e ele saiu dentro de uma ótica que tem ali, disse assim, pastor Jaime, um momentinho só, deixa eu contar um caso para você, como é que eu me converti? Ele falou, a minha família toda é batista, toda é evangélica, mas eu não queria, eu era aquela pessoa perdida da família, e eu não queria, bebendo, usando drogas, um dia eu tinha bebido, mas e cheguei em casa mais para lá do que para cá, e fui deitar, e eu deitei e dormi com a televisão ligada, eu não percebi. Quando eu acordei na madrugada, estava uma tela azul, eu estava meio assim, né, e sempre ouvindo minha mãe falar de Jesus, do céu, não sei o que, e quando eu vi aquilo assim, tudo azul na minha frente, eu falei, morri. A tela azul assim, eu morri. Aí eu fiquei esfregando os olhos, né, assim, e quando eu abri, tinha um homem de terno, era um missionário, né, e o missionário falou assim, você já deu bom dia para Deus hoje? Ele falou, morri mesmo, rapaz. Imagine, ele pensando assim, eu pensando que estava morto no céu, com aquele tudo azul, minha mãe sempre falando que Jesus me amava, céu, azul, não lembro as palavras todas que ele falava. Aí eu abri, você, às vezes quando eu abri, tinha um homem de terno assim, foi o missionário começando o culto, aí você não entende como Deus coloca uma palavra na nossa boca, né? E ele disse assim, você já deu bom dia para Deus hoje? E ele olhou assim, morri mesmo. Aí que ele foi olhar que estava no quarto dele, ele entendeu como um recado de Deus para ele, foi para a igreja dele, lá para a igreja batista, aceitou Jesus, disse, pode falar para o R. Soares, há mais de um ano que eu estou com Jesus, mas foi naquele dia que eu tomei minha decisão. Deus sabe como é, porque às vezes você solta uma palavra, né, bom dia, né, como ele falou lá no México, que a moça estava no culto, e ele falou na reunião, mas quem lhe deu autoridade, quem lhe deu autorização para jogar toalha? Você não pode jogar toalha. Ela entendeu também como um recado dela, um caso muito triste, mas que acontece aí no cotidiano. O esposo dela tinha, entenda, uma maluquice, poderia dizer, não, uma mania, um costume, não, uma prática, não, uma coisa demoníaca. O que? Ele colocava a roupa dela e ia para a rua. Você sabe lá o que é isso? E ela disse, não, eu não vou, não vou aguentar mais, não vou, como é que eu vou voltar para um homem desse? Não quer, e estava desistindo. Quando ela ouviu aquela mensagem, ela entendeu um recado de Deus, lutar pelo casamento. Eu já tenho um testemunho bonito nesse caso, muitos anos foi aqui, não adianta querer especular, não adianta fofocar que não foi aqui não.
Mas uma senhora veio me procurou, um caso muito sério, disse: pastor Jaime, ora pelo meu marido. Ele saiu de casa, pastor Jaime, para viver com outra pessoa. Eu disse: não, irmão, vamos lutar, a Bíblia diz isso. Disse: mas deixa eu explicar para a senhora, ele não saiu para viver com uma mulher, saiu para viver com um homem. Meu irmão, é humilhante. Com uma mulher já seria humilhante, com um homem muito mais ainda. Eu disse: olha, irmã, pela Bíblia a senhora tem direito, entenda bem, a dar para ele o divórcio, porém o amor supera tudo e ele não conhece Jesus. Se a senhora estiver disposta a lutar, Deus estará com a senhora. E ela disse assim: pastor, eu vou lutar, você só pode contar com um parceiro de oração que eu vou orar com a senhora. Tempo depois ela chegou e disse: pastor, já queria falar para o senhor que ele já voltou para casa. Disse: que bom. Tempo depois ela falou: pastor, queria falar para o senhor que eu tenho um homem do meu lado. Eu disse: entendi, né? Falando numa linguagem. Depois ela voltou e disse: pastor, já nem para ele eu falei: então vamos para o senhor, que o senhor me ajudou em oração, estou grávida. Jesus é muito bom, pessoal. Qualquer pessoa diria: não lute, não, é loucura, entenda, não faça isso. Como é muito humilhante. Puxa, saiu que seu marido teve no braço de outro homem, não de uma mulher, entenda, já seria humilhante. Mas, amigo, só Deus sabe o que Deus pode fazer. A recompensa dessa senhora, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Amém? Só Deus sabe a recompensa. Vamos voltar então, Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A primeira parte nós vimos bastante: confia no Senhor de todo o seu coração. Agora, estribar é apoiar. Não te apoies no teu próprio entendimento. Eu sei o que estou fazendo, não sabe, irmão. Jesus foi claro: sem mim nada podeis fazer. Vou recapitular o que o missionário passou para nós. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 10. Depois do chamado de Abrão, ele passou por uma luta. Às vezes, depois do chamado, nós passamos uma luta. Abrão foi chamado por Deus para ser uma bênção, para largar sua terra, largar sua parentela e ir para uma terra que ele não conhecia e ele deveria de ir. E ele foi, estava com a bênção de Deus. Mas aí aconteceu uma luta, um imprevisto, e às vezes acontece um imprevisto na nossa vida. Apesar de sermos de Deus, apesar de sermos do Senhor, pode acontecer um imprevisto, pode acontecer uma adversidade, mas nós não podemos sair do caminho, nós não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Foi o que ele fez, e ele deixou a humanidade em perigo. Por quê? Vou explicar. Versículo 10 do capítulo 12: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, e porquanto a fome era grande na terra. Quem mandou ele para o Egito? Ele mesmo. Ele não consultou a Deus, ele não perguntou para Deus, ele era de Deus. Às vezes o Egito aqui representa o mundo, o pecado, não aquela nação linda, bonita hoje, entenda, que é maravilhosa, mas representa o pecado, representa o mundo. E às vezes nós tomamos essa decisão. Nós vamos tentar matar a nossa fome no Egito, fazer coisas que o mundo faz, mas que nós não devemos de fazer. Se endividar, desespero, vender tudo. Quantas pessoas pensam nisso? Já disse um bom sábio que na hora do desespero, na hora da aflição, não se vende nada, na hora da crise, porque você depois perde. Mas quantas vezes tomamos decisão apoiados no nosso próprio entendimento? Ele não consultou a Deus, e às vezes a pessoa não consulta, muda de ramo de negócio, muda de emprego, quando não muda até de família. Como ela podia mudar de família, aquela senhora? Ela podia mudar, ela tinha todo o direito, assim, entre aspas, humano e espiritual. Ela podia mudar tranquilamente, podia começar uma nova vida. Tinha nada que prendia ela àquele Senhor, mas ela foi buscar em Deus. Então não te apoie no teu próprio entendimento, consulte a Deus. E às vezes a decisão que Deus vai lhe dar, a direção que Ele vai lhe dar, parece até loucura, mas Ele diz: os meus caminhos não são os seus caminhos. Você tem que buscar de Deus. Poderia falar de testemunhos mais de pessoas, até na vida financeira, na vida profissional, que tomaram uma decisão com o Senhor e foram super abençoadas. Verdade, quantas pessoas tomaram decisão e cresceram e muito. Outros não, agiram no seu próprio entendimento, ouviram o mercado, ouviram os sábios e não se deram bem. Então aprenda, Ele é Senhor, nós somos servos. Ele foi, o que aconteceu? Diz, versículo 11, versículo seguinte. Então, perdão que pulou a minha folha aqui, tá?
Boa minha folha. Isso. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, que depois era Sara: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, te guardarão em vida. Diz e peço-te que és minha irmã, porque era irmã, sim, por parte de pai, tá? Para que me vá bem por tua causa. Naquela época havia isso, havia essa permissão lá. E que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante do Faraó. Fizeram uma média com o Faraó. Faraó tem uma mulher muito linda que estamos trazendo para o seu harém aqui, estamos trazendo aqui para a sua casa, estamos trazendo para o palácio. Essa mulher é diferente, ela é muito linda, muito bonita, é uma mulher especial. Se gabaram lá diante do Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas, e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. Não tocou nela, Deus não permitiu tocar. Como é bom ser de Deus, Deus não deixa de maneira alguma o diabo tocar naquilo que é seu. E Faraó deu ordens a seus varões a seu respeito, e acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Tudo bem, foi liberto, mas ele colocou em risco todo o plano de Deus. Por quê? Porque de Abrão depois vinha Isaac, depois de Isaac vinha Jacó, Esaú e Jacó. Jacó ficou com a benção, e depois de Jacó foram 12 filhos e uma filha, e um deles era Judá, e de Judá depois vinha quem? Viria quem? O Salvador. É o plano de Deus, nós não entendemos, nós não podemos sair. Repito o caso da senhora, o testemunho que peguei, não planejei, não coloquei no meu esboço, nada disso, não está no meu esboço o caso da senhora, mas o que aquele garoto que nasceu depois, quando o marido voltou para casa, pode ser uma grande bênção lá na frente. Pode ser uma grande bênção para a sociedade, pode ser uma grande bênção para o ministério, para a obra de Deus, pode ser uma grande bênção para a família, e ela poderia frustrar o plano de Deus se ela não aceitasse. Ele simplesmente saiu do plano de Deus, ganhou. Se você voltar um pouquinho aqui no versículo, você verá o que? Versículo 16: e fez bem Abrão por amor dela, e teve ovelhas e vacas e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. Deu tudo para ele, por causa dela. Tudo é a idade, fica. Quando ficou, não pode levar para sua mulher, pode levar tudo. Lá no capítulo 16, nós conhecemos a história. Vai para o capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E nós já conhecemos a história. Ela, então, a Sara vai e diz: olha, eu não consigo engravidar. Nós temos aqui a nossa serva, que ganhamos de presente lá do Faraó. É uma serva, uma egípcia, é jovem ainda, tenha filhos com ela. E por causa disso ele ouviu a voz de Sara, teve o filho com Agar, teve o filho, no versículo 16 diz, versículo 16: era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Era chamada mãe de aluguel hoje, tudo bem. Só que depois, sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Quando já estudamos aqui exaustivamente, quantas vezes nós estudamos essa passagem? Que ele provou o silêncio de Deus. Repare no versículo 16: era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Pulou, a Bíblia se calou a respeito dele, sendo pois Abrão da idade de 99. Mas o que aconteceu quando ele tinha 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 4, 5, 6, 7, 8? No 99 ele apareceu Deus para ele, porque ele podia ter dentro dele o questionamento: por quê? Por quê? O que está acontecendo? Cadê o meu Deus? Cadê o Deus? E tem gente provando o silêncio de Deus. Há muito tempo a pessoa não tem uma cura, não tem uma intervenção divina na vida dela.
não tem uma manifestação do poder de Deus, não tem uma conversa, olha, essa noite Deus falou comigo, naquele culto, a mensagem nem entra no coração. Deus se calou para a pessoa, ela não ouve mais, ele provou o silêncio de Deus, por quê? Porque ele se estribou no seu próprio entendimento, no primeiro, lá no capítulo 12, e no capítulo 16 se estribou no entendimento de Sara, dizendo, olha, afinal de contas eu não consigo ter filho, tenho filho com Agar, ela é jovem, vamos ter filhos através dela. Depois entrou contenda, discórdia, que ela brigou, mandou a serva embora, aí o anjo trouxe de volta, coisa séria. Tudo por quê? Porque sai do plano de Deus. Não saia, não te estribes no teu próprio entendimento. E tem muita gente assim. Agora vamos ver a segunda parte que eu trouxe agora, também recapitulando as mensagens do missionário. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Segundo Samuel, capítulo 11. Não ouça o seu corpo. Que isso? Você vai ver. Segundo Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe. Era tempo que os reis saíam para a guerra, mas ele não saiu. Era costume deles, era tradição deles, mas ele não quis, mandou Joabe para a guerra, e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon, e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Jerusalém nós aprendemos que é casa de paz, ficou em paz, ficou tranquilo, não, vão guerreiro, estou cansado, não é o meu tempo, não está no momento, mas era tempo de guerra. Nós passamos períodos também em tempo de guerra, que temos que sair para a guerra, orar, temos que vigiar. Pode ser que a guerra ainda não chegou, mas vai chegar. E tem horas que estamos em guerra mesmo, batalha no lar, batalha na família, vem na saúde, em alguma área da nossa vida, em algum setor, aí nós temos que estar ligados com Deus. Mas, falando sobre isso, e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que estava lavando, e esta mulher era muito formosa à vista. Quer dizer, comeu, deve ter comido bastante, ficou daquela preguiça, aquela sonolência, foi lá, olhou aquela mulher bonita, de aparência, boa aparência, à vista, indagou, fez perguntas e enviou Davi, perguntou por aquela mulher. Quem é aquela mulher? Mulher bonita, que mulher linda. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Quando ele ouviu isso, o que ele deveria ter dito? Que Deus abençoe muito esse casal. E ele, no caso, não era nem porque era um homem que já tinha esposa, mas ele estava na cultura dos homens, não na cultura de Deus. Ele tinha outras mulheres. Hoje não, nós estamos na nova aliança, e na nova aliança é bem claro, marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Mas muita gente, nós ainda questionamos muito que isso é só para o Novo Testamento. Se você olhar no Novo Testamento, o Abraão teve quantas esposas? Era só Sara. A Agar não foi uma amante dele, foi uma mãe de aluguel, porque só que a ciência daquele dia não era a ciência de hoje. Hoje ela foi uma mãe de aluguel. Ele não chegou a Agar, todo dia ela dormia lá no quarto dele, não, na tenda dele, não, foi para engravidar, foi apenas para procriar realmente, para dar o filho. Era mãe de aluguel. Hoje, uma ciência daquele dia não era a ciência de hoje. Nós temos que ter essa interpretação então aqui histórica, né? Entender que não a ciência foi sobre isso. Depois sim que ele ficou viúvo, aí a Sara morreu, ele casou com uma mulher chamada Quetura, e ele teve com ela filhos e filhos. Isso aqui é muito bonito, né? Que quando a Sara morreu, ele tinha 137 anos. O que um homem de 137 anos pode esperar da vida? A morte, né? Não, ainda teve filhos e filhos, porque o dom de Deus é irreversível. Aquilo era um dom de Deus, a força que ele tinha era um dom divino, e aquele dom não é tirado, como nós temos a força do Espírito Santo, e essa força, esse poder de Deus não é tirado. Mas voltando então, simplesmente nós às vezes perdemos. Então a Sara, e depois podia falar do Isaac também, que só foi, a Bíblia não diz que ele casou com outro, só casou com quem?
com a Rebeca. Então esse é o modelo bíblico para nós: marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Voltando então aqui, Davi, quando questionou, ele poderia dizer assim: não, que Deus abençoe esse casal, ela tem marido, não quero saber disso, mas estava desligado. Quando nós nos desligamos do plano de Deus, nós entramos nos nossos planos. E olha o que ele fez então. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, que a palavra teve relações com ela, a ele, se deitou com ela e já tinha se purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Que coisa! O rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, caiu em pecado. Não se gabe da sua santidade. Não se gabe, entenda bem, da sua confiança plena em Deus. Peça sempre a misericórdia de Deus para confiar nele. A Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. O homem segundo o coração de Deus, esse homem, se você ler na Bíblia, era cheio do Espírito Santo, foi tomado pelo Espírito Santo. Caiu, mas caiu por quê? Porque ele saiu do plano de Deus. Era tempo de guerra, ele não foi para a guerra. Era o rei que tinha que estar na frente, tinha que estar naquela batalha, ele não foi. Uma coisa, a preguiça, o cansaço, às vezes nos vence. Tem horas que nós temos que vencer a nós mesmos. O missionário Soares costuma dizer: quando você diz, hoje eu não vou na igreja, não, hoje é que eu vou mesmo. Quando você está aquela hora assim, eu estou cansado, não vou orar, não, eu vou orar, vai, desperta, lava o rosto, seu Deus, preciso de uma bênção, de um milagre. É tempo de guerra, meu irmão. Não deixa. Quando você se deixa vencer pela carne, se desliga de Deus, a proposta vem. A proposta aqui foi moral. A proposta pode ser financeira. O Ló recebeu a proposta de Abraão: ô Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu para a direita. Opa, ele que mandou, nem consultou a Deus, escolheu a cidade de Sodoma, se apoiou no seu próprio entendimento. Ló, que eu estou falando, é o sobrinho de Abraão, que não daremos de contar tudo, contando as mensagens que o missionário deu esses dias, passou para nós. Quantas pessoas caem nisso? Não consultam a Deus, não, mas daquilo ali é o melhor, é o que está dando dinheiro, é o que está dando, e a pessoa embarca numa aventura comercial, empresarial, um investimento, uma aplicação, já vem de anos de trabalho e perde tudo. Quantas pessoas perderam em tantas coisas que apareceram aí, que davam dinheiro? Quantas pessoas entraram no boi, entraram na avestruz, né? Entraram nas pirâmides da vida e perderam dinheiro. Quantas pessoas hoje estão até envergonhadas, irmão? Recentemente teve uma que todo mundo quis entrar. Até processo está dando para muita gente. Não te apoies no teu próprio entendimento. Não entre nessa. Não deixa a carne te vencer, a preguiça leve. Aí não vou ler mais aqui, a mulher engravidou, ficou grávida, mandou dizer: eu estou grávida. Davi disse: faz o seguinte, planejou, olha o entendimento dele. Manda trazer, manda um recado para o Joabe, manda o Urias vir. Urias, como é que está a batalha lá? Ô meu rei, a batalha está assim, nós estamos na frente, lá o Joabe é um general valoroso, é um comandante, e estamos lá, eu vou voltar para lá. Não, antes de você ir, descansa um pouco, vai na tua casa, descansa um pouco a tua esposa, no outro dia você vai. Qual era a intenção dele? Ele ia, lógico, estava numa guerra, quando voltasse ele teria um relacionamento com a esposa. A esposa depois diria: estou, de quem é o filho? Não tinha DNA para provar se era de Davi ou dele, né? Ele nem sabia da história do Davi. Alguém poderia até dizer: ô Urias, tua mulher esteve lá no palácio, hein? Entrou lá e disse: não, o rei jamais, um homem de Deus, que é isso? De maneira alguma, não desconfiaria de nada. E a mulher, todo mundo viria, mas não tem nada oculto diante de Deus. E o Urias foi: não, eu não vou. Ela tão fiel, e disse: eu não posso me alegrar com a minha esposa enquanto o meu comandante e os meus colegas soldados estão lá na batalha. Ele dormiu na porta do rei. O homem não foi para casa, não. Tá esse homem aqui, encheu ele de vinho. E ele não foi para casa. Então ele mandou a carta pela mão dele: manda colocar ele na frente da batalha para ele ser morto. E o homem foi morto, emboscada, armadilha, um crime hoje hediondo, qualificado não sei quantas vezes, tudo por quê? Porque estava no seu próprio entendimento. E pagou um alto preço, capítulo 12. Isso aqui aí é o profeta Natan, pessoal. Versículo 14, diz: todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira, capítulo 12, versículo 14, e que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá.
porque dava motivo. Aí, cadê o ungido de Deus? Ah, o homem de Deus. O que o homem de Deus fez? Irmão, a quem muito foi dado, não será cobrado. Quanto mais você tem, é aquilo que ele diz, o escândalo vai se tornar maior. Foi a nação de Israel toda. E ele teve que se humilhar, depois escreveu o Salmo 51 e publicar para a nação de Israel, porque o Salmo era publicado. Ele publicou para toda a nação que ele tinha errado, por isso que ele encontrou misericórdia, porque ele teve que se humilhar, mas não precisava de passar por isso. Passou porque se apoiou no seu próprio entendimento. Como tem gente se apoiando no próprio entendimento. Pula um pouco agora para o primeiro livro de Reis, capítulo 13. Só um rápido, porque não dá tempo de falar muito. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 11. Vou ler do 10 para entender. Esse homem, nós conhecemos a história, saiu de Belém de Judá, ele foi até Betel, repreendeu o Jeroboão por causa da idolatria que ele estava cometendo. Quando ele repreendeu, o rei não entendeu nada, estendeu a mão contra o homem de Deus, a mão dele ficou seca, ele clamou a Deus, pediu misericórdia, o homem orou, o homem de Deus, a mão voltou ao normal. O rei disse, vamos na minha casa, vamos comer pão, beber alguma coisa, eu vou te dar um presente. O rei, ainda que você me desse metade do teu reino, eu não poderia voltar, porque o Senhor me falou pela palavra que eu não posso voltar por esse lugar. Mas aí diz aqui a Bíblia, versículo 10, e foi-se por outro caminho, não voltou pelo caminho por onde viera Betel, foi pelo caminho que Deus mandou. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde afora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardar-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento, e o montou, e foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, eu sou. Então ele disse, vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. Ele disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E foi provação. Nós, quando estamos desligados, quer dizer, estamos vencidos pelo cansaço, estamos vencidos pela preguiça. Note, eu nunca tinha ouvido essa mensagem dessa maneira quando eu ouvi com um missionário, que ele falou, pegou esse pedaço aqui, nós estamos sempre lendo, mas passamos por cima. O quê? Que ele se sentiu cansado, encontrou o homem aonde? Encontrou ele cansado, versículo 14, e foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho. Sentado o quê? Descansando. Pastor Jaime, mas é errado descansar? Não, mas tem horas que você tem que vigiar, e você é vencido pelo próprio cansaço. É a carne, é o natural, é o homem. Você deixa o cansaço te vencer, deixa a preguiça te vencer, e a tentação vem. Nessa hora dizer, Deus, renove as minhas forças, eu não posso parar nesse lugar, eu tenho que ir para onde o Senhor mandou, renove as minhas forças. E nós não oramos, nos sentimos cansados também, não oramos. Deixa para orar amanhã, não ora amanhã. Deixa para ler a Bíblia, não lê. Vem no coração um desejo de fazer um estudo sobre um assunto. Quantas vezes já aconteceu isso contigo? Você tem um desejo de fazer um estudo sobre algum assunto, mas aí o cansaço te vence, você não faz, depois esquece. E aquilo ali era a tua salvação, aquilo ali era a tua força que Deus estava te dando. Para quê? Para você não ser vencido. Veio a tentação aqui era outra, é a tentação espiritual. Ah, mas eu sou homem de Deus como você. E alguém traz uma revelação. Irmão, Deus me falou, o Espírito Santo me falou, Deus me revelou e mandou te dar esse recado. Deu nada, irmão. Quando eu tenho a palavra de Deus, eu não tenho que ouvir ninguém. A Bíblia diz, ninguém saudeis pelo caminho. Quando eu tenho a palavra de Deus, eu não tenho que ouvir nenhum comedor de arroz e feijão, irmão, ou de macarrão, não. Eu tenho que ouvir a palavra. Mas aí as pessoas vêm com argumentos. Espera aí, eu sou homem de Deus com você, um anjo me falou. Mas quem é o anjo? Qual é o anjo que pode mudar a palavra de Deus? Qual o anjo que pode mudar o plano de Deus? Paulo diz aos Gálatas 1:8, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, seja o quê?
anátema, amaldiçoado. Mas ele caiu e a pessoa cai. Vem aquela pessoa com aparência de piedade, que Paulo fala a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 5, Paulo diz que tem aparência de piedade, mas nega. Irmão, deixa eu fazer uma oração primeiro, aleluia, fala até em línguas, meu irmão. Eu tenho um recado de Deus para você. Mas que recado? Se eu já tenho a palavra, que recado é esse? E a pessoa acaba entrando, não entra, foi tentação espiritual. Davi foi tentação moral, outra é tentação financeira, de fazer o que Deus não mandou a Abraão. Não, aqui tem fome, vamos para o Egito. Mas quem mandou ele ir para o Egito? Não, mas lá tem comida, lá está dando dinheiro, aquela aplicação, aquele investimento, aquele negócio. Mas você não é servo de Deus? Se você é servo de Deus, consulte o seu Senhor, porque Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus conhece a intenção do coração do homem. E aquela pessoa que tem aparência de piedade, que quer ajudar todo mundo, quer ver todo mundo ganhar dinheiro, quer nada, ele quer pegar o dinheiro de todo mundo. É verdade. Eu contei que uma vez eu li um homem, doutrina evangélica não, mas foi muito sábio ele, é doutrina jurídica. Ele foi muito sábio, e ele contava o seguinte, até o sobrenome dele é de Jesus também, não sei se ele era evangélico não, nunca pesquisei sobre isso, mas o sobrenome dele era de Jesus. E esse homem de Jesus, ele escreveu que o vigarista geralmente é um cara carismático. O vigarista geralmente é gente boa, todo mundo gosta, é agradável, é simpático, sabe? É aquele bonachão que tapinha no rosto, beijinho no rosto, beijinho no ombro. É simpático, é agradável, picareta, vigarista, vai enganar os outros. Ele não pode chegar dizendo, eu sou vigarista. Não, é agradável, é agradável. O missionário Soares diz, o diabo é pior do que o pior vigarista. Ele não aparece de chifre também dizendo, eu sou o diabo. Não, eu sou anjo de Deus. Eu sou anjo de luz, para enganar até os escolhidos. Como o vigarista não diz, eu sou vigarista, quero tomar teu dinheiro, quero te enganar, quero te dar um golpe. Não, eu sou teu amigo, quero fazer bem, me preocupo com você. Não é assim que ele faz? Te abraça, te beija, chora com você. Se tem um sepultamento na família, ele está lá chorando com você. Que pena, meu irmão, conte comigo, conte com esse ombro amigo. Depois vem, é o escorpião. Conhece a fábula, tartaruga e escorpião? Exatamente. É o escorpião, não entre, ele não queria dar ajuda nenhuma, enganou. Qual é a nossa mensagem? Vamos voltar lá onde nós começamos, quem lembra? Provérbios, eu tenho cola, aqui pode ter cola, hein? Lá não, hein? Lá, sabe o rapazinho? Lá não pode ter não, 3:5. O que diz? Confia no Senhor de todo no teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Está errado, ele vai endireitar. Tem gente que não confessa um pecado porque diz, se eu confessar, não vão me perdoar, se eu confessar, eu vou perder o que eu tenho, se eu confessar, vão me condenar. Você não conhece Deus, confia no Senhor, reconhece, Deus endireita, eu estou errado com aquela pessoa, eu tenho que me acertar com ela tem até direito de me condenar, mas Deus vai endireitar até o coração. Fica para outra parte, terminando. Então, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, respeite ao Senhor e aparta-te do mal. Deus fale mais contigo, amém?